Que bom estarmos aqui em mais esta manhã. Você está aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande o seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia novamente. É muito bom recebê-los no Centro Espírita Obreiros do Senhor e na nossa atividade de sábado de manhã. Quem aqui está vindo pela primeira vez? Alguém? Seja muito bem-vindo, que nós possamos abraçá-lo espiritualmente em mais esta atividade. Na nossa atividade, nós recebemos os pais e as crianças. Os pais e as crianças passam pelo departamento de entrevista, onde serão encaminhados para o tratamento espiritual adequado. E enquanto nós, pais, estamos aqui para ouvir a palestra, os nossos pequenos, os nossos jovens estão lá em cima, no departamento de infância e juventude. E lá eles têm os temas, eles têm as aulinhas, todas referentes à moral cristã, a Jesus, à espiritualidade. E nós ficamos aqui para ouvir as palestras que quase sempre são direcionadas à educação dos nossos filhos e à nossa própria educação. Porque o lema da Escola de Paz, Eurípides Barçanufo, é:
educar-se para educar, não é mesmo? Então nós agora vamos para um momento só nosso. Nós pedimos que desliguem os celulares, que quem puder feche os olhos e nós vamos para um momento que é nosso. Um momento de encontro com a espiritualidade maior. Um momento de encontro com os nossos amigos espirituais e com Jesus, o nosso mestre e amigo. Que neste momento nós possamos elevar os nossos pensamentos, esquecendo da correria do dia a dia, esquecendo dos nossos desafios, e que nós possamos agora mentalizar a figura iluminada do Mestre Jesus. Mestre amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos. E quando você nos disse que quando um ou mais pessoas estivessem reunidas em meu nome, lá eu estaria. E nós acreditamos nisso, Senhor. E estamos aqui reunidos em Teu nome para mais uma manhã de aprendizado, de pensamentos elevados. Que a Tua luz, Jesus, possa clarear as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos bem entender a mensagem da manhã. E ajuda-nos, Mestre, a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Jesus, fica conosco, amigos do plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E na manhã de hoje, nós vamos ouvir um amigo muito querido, um amigo lá dos tempos de mocidade, o nosso Walter Jubilato, que é tarefeiro do nossos céus. E ele vai falar sobre o material versus o espiritual. Como criar os filhos espiritualmente em um mundo material. Seja bem-vindo, Walter. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A alegria de poder estar aqui no sábado pela manhã junto de vocês é muito grande. Ainda vem na minha mente, quando pequeno ainda, trazido pelas mãos dos meus pais, meu pai e minha mãe, adentrávamos por esta porta e éramos recepcionados pelos tios, a tia Rosária, o tio Sidney, a tia Silvia Clis e tantos outros evangelizadores que conosco aqui estavam e marcaram a minha vida para sempre. E é alegria muito grande poder estar aqui. E vejo que muitos dos tarefeiros daquela época ainda continuam aqui nessa tarefa, né? E poder vê-los é muito bom. É uma alegria muito grande. Meus irmãos, eu vou ter duas perguntas para vocês no começo da minha fala. Primeiro, criar filhos dá trabalho? Dá trabalho? Gente, dá trabalho? Dá muito trabalho. Não só trabalho pouquinho, não. Não é aquele trabalho, sabe? Dá muito trabalho criar filhos.
Quem já criou os seus, que são avós aqui, que eu estou vendo que tem muitos avós, né? Sabe que dá trabalho. Aqueles que são pais agora sabem que dá muito trabalho. Meus irmãos, então, criar filhos, ter filhos é uma escolha nossa. Nós escolhemos. É que de vez em quando acontece. Mas não é porque acontece, não existe acontecimento. Existe sim um motivo pelo qual eles estão na nossa vida. Portanto, criar filhos dá muito trabalho. Eu fico pensando nas nossas avós, bisavós, que tiveram 15 filhos, 12 filhos. Como é que elas e eles davam conta? Tá certo que o mundo era outro. Certo, meus irmãos? Era outro mundo. Mas eles davam conta. E a gente tem aquela uma criaturinha que a gente fala assim, ai, eu pensava ter 2, mas depois desse não quero mais. É ou não é, meus irmãos? Muitos de nós pensamos assim. Porque o mundo é outro. Não estou dizendo que vocês estão errados, tá? E nem certos também. Não estou dizendo nada que é certo e nada errado. Mas estou falando, criar filhos dá trabalho. Bom, a outra pergunta, falei que ia fazer 2. A outra pergunta é o seguinte. Nós somos espíritas, né? Tem alguém aqui que não é espírita? Porque pode ser que tenha. Aqui é aberto ao público em geral. Pode ser que alguém não seja espírita. Meus irmãos, nós acreditamos que há vida após a morte? Nós acreditamos? Mas a gente está errado. Sabe por quê? Nós temos que ter certeza que há vida após a morte. Nós não podemos acreditar, eu acho que tem. Eu acho que deve ter. Meus irmãos, a gente não tem que achar. A gente tem que ter certeza que a vida continua. Nós temos que ter certeza disso. Bom, se a vida continua, ou seja, isso aqui é uma passagem. Nós vivemos aqui no planeta Terra, vamos dizer assim, hoje em dia, a média do brasileiro é 73, 74 anos. Já está passando disso, né? Tem gente aí, meu pai, por exemplo, tem 83. Então já está passando dessa quantidade de anos. Então nós temos um período que nós vivemos aqui no planeta Terra. Só que o maior período da nossa vida, porque eu falo vida, é no mundo espiritual. É na espiritualidade. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que é uma coisa que vocês já sabem, mas é importante saber, que no planeta Terra nós temos aproximadamente encarnados atualmente no ano de 2025, 7 bilhões de espíritos. São 7 bilhões de pessoas que vivem aqui. É gente, hein? É gente. Só no Brasil mais de 200 milhões. Mas, na verdadeira vida, que é na espiritualidade, que a gente passa muito mais tempo do que aqui na Terra, do outro lado, eles dizem que tem o triplo disso. 21 bilhões de espíritos na espiritualidade ligados ao planeta Terra. Ou seja, nós somos em torno de 28 bilhões de espíritos que pertencem à Terra. Espíritos terrenos que pertencem a esse planeta, que estão sobre a júdice e sobre, vamos dizer, o cuidado de Jesus. Já pensou cuidar de 28 bilhões? Aí eu fico pensando em Deus, né? Deus é pai, não é? Nós somos pais do nosso filho. Deus só na Terra tem que cuidar de 28 bilhões. A gente cuida de um. Ai, dá muito trabalho. Você imagina o trabalho que a gente dá para Deus. Que é só, você é um, em 28 bilhões só no planeta Terra. Portanto, meus irmãos, como eu disse, nós vivemos mais na espiritualidade do que no mundo terreno. Então, nós precisamos pensar que se a nossa vida é mais no mundo espiritual, nós precisamos focar numa única busca dos bens espirituais.
espirituais. Ora, porque com os bens materiais eu viro, alguém leva a casa para o outro lado de lá, alguém leva o carro, alguém leva a caderneta de poupança. Caderneta de poupança é coisa antiga, né, gente? Agora é aplicação na bolsa de valores, XP, essas coisas, né? Caderneta, alguém leva para o outro lado? Não. O que a gente leva são os bens espirituais. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que a gente cria os nossos filhos espiritualmente, porque assim, eles vão viver aqui na Terra um tempo, como nós. Ninguém vai viver aqui na Terra para sempre. Eu brinco até com os meus alunos, porque eu sou professor, eu brinco até com os meus alunos, de vez em quando eu dou um probleminha lá para eles fazerem, e, por exemplo, uma pessoa nasceu em 1898 e morreu em 1970. Quantos anos essa pessoa tinha quando morreu? Eu acho fantástico quando eles respondem, professor, seria 3.925? Eu falo assim, gente, ninguém vive esse tempo. Então, gente, não acreditem que a gente vai ver. Ah, a humanidade está progredindo, quem sabe a gente vive mais. Vai viver mais. Mas não tanto tempo assim, pelo menos com esse corpo físico aqui não vai dar. Certo, meus? Não vai dar. Mas a gente está vivendo mais. Mas, como eu disse, tem um momento que a gente vai para o mundo espiritual e os nossos filhos precisam saber disso. Meus irmãos, eu não estou dizendo que viver no mundo material, a gente tem que se isentar do mundo material. Porque seria muito fácil eu pegar, não, eu vou virar um monge, vou me isolar lá num templo qualquer e vou viver a vida na pobreza extrema. Só rezando, orando, pensando nos bens espirituais. Não é assim que se conquista bens espirituais. Aliás, o Mestre Jesus nunca fez apologia à pobreza. Nunca. Ele nunca disse que ser pobre, ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, mas não quer dizer que é pobre. Ele quer dizer aqueles que são humildes. Portanto, Jesus nunca fez apologia à pobreza. Nós vivemos no mundo material, nós precisamos viver nele, mas não esquecermos dos bens espirituais. Muitos que eu estou vendo aqui, na época que eu era evangelizador, eram crianças. E estão aqui hoje. Isso faz me lembrar que esses conquistaram bens espirituais. Eles trouxeram para eles aquilo que foi ensinado. Então eu quero primeiro dizer parabéns para vocês. Porque vocês estão hoje trazendo seus filhos para conquistar os bens espirituais. Nas aulas de evangelização lá em cima, as tias, os tios, os evangelizadores estão trabalhando esse tipo de conquista. Mas vivemos no mundo material e precisamos entender como é que funciona esse mundo material que a gente vive. Esse mundo material que a gente vive atualmente, a gente tem que pensar que ele exige algumas coisas de nós, como pais, e exige algumas coisas de nós como filhos. Os nossos filhos e nós, primeiro, estamos apenas com papéis trocados. Porque pode ser que numa vida mais para frente, eu não seja pai, eu seja filho. Nós não podemos esquecer que esses espíritos que estão conosco, hoje estão num corpo de uma criança, mas são espíritos eternos, que trazem as suas virtudes e os seus vícios. E nós, como pais, aceitamos essas crianças como nossos filhos. O nosso papel neste mundo material é importantíssimo. Nós precisamos fazer com que esse mundo material não seja só ele, mas que tenha algo de diferente ou que diferencie para os nossos filhos. Primeiro pensamento que nós temos que ter enquanto queremos dar aos nossos filhos bens espirituais. Na nossa casa, eles veem cada um de nós praticando,
a caridade? Ou simplesmente a gente no centro faz, na IAN faz, e dentro de casa eu faço? Eu faço com o meu pai e com a minha mãe que são idosos? Os avós dos meus filhos? Eu vou visitá-los? Eu fico com eles? Eu apresento esses avós para os meus filhos? E isso é conquista de bens espirituais. Da mesma maneira, quando alguém toca a campainha na minha casa, é alguém que quer falar comigo, conhecido meu, você fala para o seu filho assim, nunca minta. Aí você fala para ele, hoje você vai lá, atende a porta, fala que eu não estou. Gente, nós estamos mentindo. Isso não é conquistar bens espirituais. Falar a verdade para os nossos filhos é importante. Portanto, a posição dos pais nesse momento é de suma importância. Por exemplo, eu quero que o meu filho conquiste bens espirituais. Não estou dizendo que os bens materiais não devem ser conquistados, veja bem. Mas assim, para mim, a minha vida é trabalhar. Porque eu preciso trabalhar para que eu possa sustentar a minha família e o meu ego. Porque assim, eu tenho aquele celular XPY, não sei o quê, só que no mês que vem vai lançar outro. E eu não posso mais ter o XPY, eu tenho que ser o XPYW. E aí eu preciso conquistar esse bem material acima do cuidado do meu filho. E aí então eu preciso trabalhar mais, preciso me esforçar mais, preciso ganhar mais dinheiro. Muitas vezes eu tenho a minha casa, mas o meu sonho era ter uma casa de veraneio. E aí eu quero conquistar essa casa de veraneio. Meus irmãos, não estou dizendo que quem tem isso está errado, tá? Não estou dizendo que nada é certo, nada é errado. Estou dizendo que a gente foca muitas vezes naquilo que não é preciso. E a gente está focando às vezes nisso. Eu vejo lá na escola mesmo, que você percebe que a criança, ela é deixada na escola, de novo, vou dizer para vocês que não é certo nem errado, estou dizendo que a criança é deixada na escola, eu chego na escola por volta das 6h30, quando eu chego lá já tem uma mãe com 2 crianças, uma bebê e a outra deve ter mais ou menos 1 ano e pouco, para deixar a criança na escola. Outro dia eu quis saber da moça que recepciona as crianças lá da escola. Essa mãe traz tão cedo, né? Que hora que ela vem buscar essas crianças? Antes das 19 ela não chega aqui. Essas crianças chegam dormindo e saem dormindo da escola. Elas não veem os pais. Meus irmãos, não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada, mas como será que é a conquista dos bens familiares e espirituais desta família? Então nós, enquanto pais, temos responsabilidade na formação dos nossos filhos. Temos responsabilidade de, primeira coisa que vocês estão fazendo hoje, eu acho que, como eu digo, parabenizo vocês. Vocês trouxeram eles para conhecer Jesus. Para trazer o conhecimento do Evangelho aos filhos de vocês. Pode ser que a gente chegue em casa com uma empolgação, aí você pergunta assim, o que a tia falou na aula hoje? A gente brincou. É assim ou não é, gente? Eles falam isso. A gente pintou um papel lá. Meus irmãos, é assim. Só que toda coisa que ele fez teve uma intenção. E o mais importante está nessa intenção. Porque o mundo espiritual, o anjo guardião deles está lá do lado deles. Ô, Gilbertinho, por favor, faz aí o desenho que a tia está pedindo. Me reconhece, eu estou perto de você. Eu estou aqui do seu lado. Eles estão lá falando com eles. O tio e a tia também são inspirados. Portanto, meus irmãos, nós estamos trazendo uma coisa muito importante, conhecimento do Evangelho. Quantas crianças não conhecem nada de Jesus?
Quantas crianças o Natal, você pergunta para elas o que é o Natal, o que elas respondem? Ganhar presente e Papai Noel. Mas isso não é o Natal. O Natal é o nascimento do maior espírito que já esteve encarnado na Terra, Jesus. Ela tem que saber disso. Portanto, esse é o caminho. Estamos no começo. Estamos começando bem. Quantos de nós ensinamos os nossos filhos a conversar com o Papai do Céu? A gente faz oração com nossos filhos todos os dias? Tem criança que cobra. Mamãe, a gente não vai rezar? Papai, a gente não vai rezar antes de dormir? E o papai às vezes fala, daqui a pouquinho a criança dorme. Só que o papai não fez, não rezou com ela. Portanto, a oração também é uma maneira de ensinar a busca dos bens espirituais. Porque ela, gente, é um caminho para a espiritualidade. Então, é uma outra maneira de levar esse nosso filho. E eu fico pensando que hoje em dia a gente tem tanta coisa contra isso. Eu vejo esse objeto aqui, estou com ele na mão aqui, ó, esse objeto. Ele é importante para as nossas vidas? Claro. Nós vivemos sem ele? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vivemos, conseguimos viver. Só que assim, gente, a gente vive sem ele alguns segundos. Depois de mais alguns segundos, a gente precisa pegar ele, porque afinal de contas ele é um ente da nossa família. Ele faz parte, ele é meu filhinho. Eu preciso abastecê-lo. Eu preciso olhá-lo. E aí, meus irmãos, quando o celular passa a ser parte da nossa vida, não podemos trocar o filho pelo celular. Porque vocês já viram as famílias hoje em dia? Antigamente, na minha época de criança, todo mundo apagava a televisão. Olha, apagava não, gente, desligava. Apagava porque na época tinha aquele negócio que acendia, né? Eu não nem lembro o nome do negócio, mas acendia a televisão e apagava a televisão. Ela até fazia assim, né? Fazia isso, né? Antigamente era assim. Então, a gente apagava-se a televisão, agora desliga-se a televisão, né? Porque não se apaga, é coisa antiga apagar a televisão. Desliga-se a televisão, todo mundo ia sentar ao redor da mesa para fazer a sua refeição. E ali se conversava sobre diversos assuntos. Nós, crianças, então, falávamos uma com a outra, os pais às vezes perguntavam alguma coisa da escola, era isso. E a gente ali ficava. Hoje em dia, primeiro, que a coisa ficou tão fácil em relação ao ano passado, do passado, que todo mundo tem uma televisão. O filho tem uma no quarto, o pai tem outra, e a mãe tem uma na cozinha. Cada um assiste a sua. E quando vem todo mundo para a cozinha, todo mundo assiste a televisão da cozinha. Ou se não tem televisão na cozinha, não tem problema, tem esse objeto. A pessoa está comendo e está assim. Aí acabou a comida, limpou tudo que tinha que limpar, vão sentar na sala. Quando acontece isso, porque normalmente o filho vai para o quarto. Quando acontece isso, nós simplesmente também não conversamos. Continuamos olhando o celular. Meus irmãos, as famílias estão assim, não estou dizendo que vocês estão assim, mas as famílias estão assim. As crianças não têm conversa com seus pais. Não dá. Aí, gente, ela se concentra onde? Nisso, no bem material. Mamãe, com 5 anos, quando é que eu vou ganhar um celular? Gente, para que uma criança de 5 anos precisa de celular? Eu acho que nem uma criança de 13 precisa. Quando é que uma criança... Graças a Deus tem uma lei agora, instituído pelo governo, que não pode mais usar celular nas escolas. Gente, eu falo que isso foi assim, a espiritualidade amiga, até que enfim conseguiu chegar no Congresso Nacional. Entrou lá dentro e falou, vamos barrar esse objeto. E dentro das escolas não pode mais. Ai, mas meu filho tem direito. Isso aí é uma privação de direito. Meus irmãos, ele não vai ficar 24 horas na escola. É o tempo que ele vai ficar ali. Gente, lá na escola onde eu trabalho, tá maravilhoso. As crianças voltaram a jogar ping-pong, as crianças voltaram a jogar cartas, as crianças voltaram a brincar de corda.
Então isso não acontecia, sabe por quê? Ficava cada um sentadinho no seu lugar, mexendo no celular. Eu estou mostrando para vocês como esse objeto pode ser bom, mas pode ser também complicado. O Dr. Cristiano Nabuco, ele é chefe do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, lá no HC. Ele trabalha com a dependência de crianças e adolescentes em tecnologia e telas. E eu vi uma palestra dele, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou que o caso que mais lhe surpreendeu, chegou uma mãe que foi procurar o Instituto de Psiquiatria do HC, chegou uma mãe e falou assim, doutor, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Aí ela contou o caso. O meu filho é uma criança que gosta muito de jogar videogame. Todo, jogando videogame. No começo, a gente tentava, agora não é hora, agora não dá. Mas a gente, cada um de nós, tinha o seu trabalho. Então ele cada vez mais ficou ligado aonde? No videogame. Na hora de comer, a gente chamava, filho, vem comer. Ele não queria sair da frente do videogame. Aí a gente insistia, não, vem comer, pegava, chamava ele, ia buscar ele. Só que eles também desistiram disso, porque ele não queria ir. Ele brigava com eles, então deixavam, a mãe levava comida para ele na frente do computador que ele estava jogando. Aí, doutor, começou a piorar tudo, porque assim, o mais grave, doutor, estou vindo procurar o senhor agora, porque assim, nem as necessidades físicas ele consegue fazer fora, tirando da frente do computador. Eu tive que colocar fralda nele. Meus irmãos, isso é uma doença. Ele falou que ele ficou assim, mas fralda eu nunca vi. Foi o primeiro caso que ele pegou. A criança não saía da frente, mas isso foi culpa de quem? Da situação? Sim, mas dos pais também. Quantas e quantas, eles vão fazer birra, eles vão brigar, eles vão chorar, mas o que a gente começou a falar no começo da palestra? Criança dá trabalho? Muito trabalho. Portanto, meus irmãos, a busca dos bens espirituais não tem segredo. O segredo é nós, pais, buscarmos os bens espirituais. Porque se eles se inspiram em nós, gente. Eles se inspiram em cada um de nós a todo momento. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Mário Sérgio Cortella, e eu adoro Cortella, e ele falou assim, quando eu era criança, das vezes que a gente ia num restaurante, né? Poucas vezes, porque antigamente era mais difícil mesmo, né? Ele falou, poucas vezes que a gente ia no restaurante, a gente chegava no restaurante, o meu pai falava, nós vamos sentar ali, pegava o cardápio, nós vamos comer isto aqui. E todos nós sentávamos no lugar que ele queria, comíamos o que ele queria. Hoje em dia, o papai e a mamãe, a primeira coisa que eles fazem quando eles vão num restaurante, tem área kids? Tem ou não? A gente procura ou não? Ok, tudo bem, não tenho nada contra isso. A hora que eu chego lá, o papai e a mamãe, filho, onde você quer sentar? Ai, é melhor sentar ali, né, filho, que é perto. É, mamãe, ali perto dos brinquedos. Aí depois, a gente vai ver o que vai comer. Filho, o que você quer comer? Aí escolhemos o que ele quer comer. E aí, meus irmãos, você acha que esse espírito não vai achar que ele tem poder? Não estou dizendo que seria errado isso, estou dizendo apenas, cuidado para não transformarmos os nossos filhos em imperadores do nosso lar. Nós é que temos que demonstrar sobre os nossos filhos. Nada que eu estou dizendo aqui está certo ou está errado, eu estou apenas colocando fatos que muitas vezes nos impedem que os nossos filhos vejam os bens espirituais. Nós estamos dando para eles só motivos materiais.
E aí, meus irmãos, é bastante difícil. Tem uma amiga nossa aqui, que ela conta que desde uma das filhas, inclusive é um trabalho social que ela fazia na IAM, uma das filhas, inclusive, ela levou grávidas. Desde pequena as meninas foram com ela. Ela criou as filhas dentro da casa espírita e dentro da IAM. Essas meninas foram criadas observando a vida dos outros como era diferente da deles. Lá, a vulnerabilidade social, a falta de amor, muitas vezes, da família, essas crianças viram isso, vivenciaram isso. A gente fala, ai não, meu filho não, pelo amor de Deus, vê isso. Meus irmãos, nós estamos no mundo material. E você não sabe como foi bom para essa mãe levar essas filhas. Porque hoje todas estão... Elas pouco vêm aqui no Obreiro. Mas hoje elas estão vivendo a vida delas com os filhos delas. Eu espero que elas façam a mesma coisa que a mãe fez. Mas aí é uma escolha de cada um de nós. Como eu disse, filhos, cada um de nós tem que optar por ter ou não ter. Eu tenho um casal de amigos que já disse, casou, falou, nós não teremos filhos. Não querem, porque eles não querem ter esse trabalho. É desmérito deles? Eles não estão... Não está no planejamento reencarnatório deles ter filhos. Certo? Mas quem optou por ter filhos, saiba que dá trabalho. E assim, tem receita? Não tem receita. Cada um tem que encontrar seu caminho? Tem. Graças a Deus vocês estão aqui hoje. Não me ouvindo, porque, meu Deus, né? O que eu estou falando aqui são coisas bem corriqueiras. Mas a gente optou. Eu tenho uma amiga que ela optou por ter filho, por adoção. Ela não, mais de 10 anos casada, ela não conseguia engravidar, mas ela queria ter filhos. Ela queria adotar uma menina. Exclusivamente ela queria uma menina. Essa menina, inclusive, hoje mora na Inglaterra, trabalha na Inglaterra, e ela queria adotar uma menina. E ela ficou sabendo que tinha uma menina de uma família que tinha sido encontrada na beira de uma estrada, peladinha, deixada, abandonada pela mãe. Só que isso era no Rio Grande do Sul. Ela ficou sabendo porque tinha uma pessoa que trabalhava lá conosco, que o irmão dela era, mais ou menos, ele fazia parte de uma igreja protestante, e eles tinham um educandário, eles pegavam as crianças. E a menina apareceu lá, ela falou, pois eu quero essa menina. Não conhecia a menina, eu quero essa menina. Mandou todos os documentos. Hoje em dia é diferente, tá, gente? Hoje em dia já não funciona mais, desse jeito. Mas na época que ela adotou, a menina hoje em dia já tem 26 anos. Mas na hora que ela adotou, ela falou, não, eu quero essa menina. Chegando lá, foi no fórum, que é a primeira coisa que ela tinha aqui no fórum. O juiz falou, ó, tá concedido. A adoção antigamente era assim, hoje em dia não é mais assim, tá, gente? A adoção da sua filha tá feita. Aí o juiz falou, mas tem uma coisa que eu gostaria de falar com a senhora. Ela falou, mas o que tem? A menina tem... Porque ela não perguntou se a menina tinha alguma dificuldade, algum problema. Não, ela queria adotar. Ela falou, não é nenhum problema. O problema é que ela tem outros 2 irmãos. São gêmeos. Ela tem 1 ano e meio e eles têm 6 meses. A hora que ela ouviu falar isso, ela falou assim para o marido, olhou para o marido e falou, nossa, nós vamos separar a família? Ele de pronto falou, claro que não. Nós vamos levar os 3. O juiz falou, tá bom então, vocês vão adotar os 3. Ela voltou para casa com 3 filhos. 3. Uma menina de 1 ano e meio e 2 meninos de 6 meses. Meus irmãos, trabalho árduo. Ela mesma me disse, Walter, o meu trabalho é dar aula, ela era professora, e cuidar dos filhos.
Esse é o meu trabalho. E ela dava 40 aulas por semana. E ela cuidava dos filhos. Ela falou assim, hoje os filhos estão crescidos, ela tem duas netinhas, já do filho gêmeas, ela tem 2 netinhas gêmeas, mas o mais incrível disso não é isso aí. Passado mais ou menos meio semestre, a filha que ela adotou ia fazer 2 anos. E ela fez uma festinha. E ela convidou a nós para irmos na festinha. Aí ela falou assim, hoje eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu olhei para ela e eu falei assim, você tá grávida? Ela falou, tô, de 3 meses. Portanto, hoje ela tem 4 filhos. Ela queria uma, tem 4. Por isso que ela fala, hoje é cuidar dos meus filhos. Ela fala assim, as minhas filhas dão menos trabalho, os meus meninos dão mais trabalho. Mas, meus irmãos, ela cuidou. Mas, acima de tudo, ela trouxe para essas crianças não só a vida material, mas os bens espirituais. Portanto, hoje são homens, são mulheres que tiveram uma chance. Essas crianças, claro, tinham que ser dela. A espiritualidade só encontrou um caminho. Tinha que ser dela. Portanto, meus irmãos, os filhos são emprestados a nós. Quando eles vão embora, parece que fica aquele ninho vazio, né? Cadê meus filhos? O que eu faço agora? Lá na IAN tá cheio de trabalho, viu? Se quiser ir lá, pode ir. Tá cheio de criança, assim, para a gente cuidar. Portanto, nunca esqueçam, apesar das dificuldades da vida, a gente deve confiar sempre. Quero terminar a minha fala, mas pedindo licença a vocês para ler uma mensaginha. Essa mensagem para mim é a mensagem mais encantadora da Meimei, a nossa titia bondosa. O título é Confia Sempre, quem psicografou foi o Chico. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e adianta-te. Luta e serve. Aprende. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, atormente a tua alma, agrilhando-te com aflição e ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, meus irmãos, amanhã é outro dia. Deus os abençoe. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso amigo Walter pelas palavras e pela emoção da manhã. E agora, depois de muito recebermos, vamos novamente nos interiorizar, ouvindo a música, aquietando e serenando os nossos corações novamente, fazendo desses corações geradores de luz, de paz. E vamos nós, juntamente com o Cristo, vibrarmos pela paz no nosso mundo, pela paz no nosso interior, pela paz no nosso país.
Vibremos com Jesus por aqueles que sofrem nos hospitais, nos asilos, nos presídios. Vibremos com o Cristo pelo nosso lar, para que haja paz, harmonia, saúde. Vibremos pelos nossos familiares, que eles possam receber neste momento a vibração de carinho, de paz e de saúde. E finalmente, vibremos por nós mesmos, pedindo a esse mestre e amigo coragem, bom ânimo, discernimento e amor no coração. E só nos resta agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior e aos amigos do plano espiritual por mais esta manhã de aprendizado. Que aquilo que ouvimos hoje possa ficar nas nossas mentes e nos nossos corações durante a semana e que possamos aos poucos colocar em prática aquilo tudo que ouvimos nesta manhã. Abençoa-nos, Mestre, em mais este dia. Que assim seja, graças a Deus. E antes que nós possamos nos dirigir à Câmara de Passes, nós temos um convite. No próximo dia 6 de abril, haverá os Sabores do Bem, churrasco em família, lá na IAM. Então, toda a renda arrecadada será revertida para a nossa IAM, para os nossos trabalhos sociais, tá? Então, terá muita comida gostosa, terá música, terá diversão para as crianças, tá bom? O nosso plantonista está ali para vender os convites, então estão todos convidados. É o churrasco em família, no dia 6 de abril, tá bom? Uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Sim, ele está me dizendo aqui que quem quiser colaborar e não vai poder ir, também pode fazer a doação, tá bom? Muito obrigada, pessoal.